boa noite. Hoje mais uma live com um tema muito interessante, né? Como sempre, nosso trabalho sempre é focado o nosso foco maior é... Oi, Milane de Moraes, Patrícia Marchetti, boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje nós teremos uma live muito interessante, né? Que é sobre empreender na pandemia. Então, os medos e soluções que nós temos que ter, as soluções na manga para poder a gente lidar com esta realidade que nos traz novos desafios. Então, hoje nossa convidada é uma moça, uma senhorita muito jovem, porém assim, um exemplo de como os jovens estão tão interessados no tema, estão tão atualizados no que está acontecendo, né? E eles são muito inteligentes, muito estratégicos e eles conseguem ter uma visão muito ampla e em função de tudo isso, deles estarem tão atualizados e tão atentos, muitas empresas conseguiram sobreviver, tanto pequenas, médias e grandes empresas conseguiram sobreviver graças à estratégia e atenção que esses profissionais têm referente à realidade que nós estamos vivendo. Vamos esperar mais um pouco para que as pessoas que nos acompanham, né, que prestigiam o nosso trabalho, possam entrar, e a nossa convidada também. Milane, boa noite, obrigada. Como é que tá a nossa cidade de Jaú, que sempre me acolheu, e gosto muito dessa cidade, né? Há um projeto muito grande na cidade, onde futuramente o Mário Milani estará inaugurando uma sala, que é um centro de terapias holísticas, né? Alternativas, onde eu também estarei tendo uma função lá, né, trabalhando, e já de antemão, parabéns pelo centro, Milane, Deus abençoe. Patrícia, oi Patrícia, a Patrícia está perguntando como você vê as pessoas nessa pandemia. Bom, na clínica, o que a gente pode perceber é que as pessoas, os indivíduos estão apresentando uma ansiedade muito exacerbada, né? Porque a incerteza, o medo, a morte batendo na porta tem criado assim um grau de ansiedade muito grande nas pessoas de forma geral. Com respeito ao empreendedorismo, né, ao comércio em geral, também tem muitas empresas, comércios, academias, centro de lazer e outros empreendimentos no Brasil todos, eles têm fechado devido a que essa pandemia chegou assim de supetão, e nem todas as empresas, não interessa que sejam de pequeno, médio porte ou grande, nem todas as empresas estavam preparadas. Então, isso causou um medo, isso causou um desequilíbrio e trouxe muitas doenças como a ansiedade, né? Muitos sintomas bem graves como a ansiedade, ataque de pânico, a depressão, enfim. E com respeito à realidade do próprio coronavírus, né? Que traz também muitas perdas para as famílias. Então, isso agrava mais o estado de ânimo das pessoas.
Mais ou menos isso, Patrícia. Mas é bem complicado isso, né? Os empreendedores, os empresários, eles têm se articulado de tal forma para não falir. Então, assim, são N estratégias que eles tiveram que buscar para poder sobreviver, né? Porque uma empresa, ela tem muitos funcionários, e os funcionários, cada um tem sua família. Então, por trás de cada funcionário tem uma família completa que está dependendo daqueles salários. Então, é muito complicado. Se uma empresa chega a falir, ela pode sim levar várias famílias, né, a falirem, né? Então, é bem complicado, é uma questão assim bem a se pensar, né? Deixa eu falar uma questão para vocês. Dentro de toda essa realidade que nós estamos vivendo, muitos grupos de profissionais têm se organizado, né, no mundo, para dar todo um suporte para as pessoas. Por quê? Porque tem muita gente que está adoecendo, né? A sua saúde mental está comprometida, e tanto sua saúde financeira, que é do que se trata hoje a live, comprometida também. Em Jaú, como pioneiro, né, o Instituto Marquete, pioneiro nesse quesito, montou um grupo de profissionais. Olha, gente, vocês não imaginam, mas assim, é um leque de opções, porque lá você encontra pessoas que cuidam da sua imagem, né, para você poder também vender, estar bem, passando aquela imagem de segurança, daquilo que você precisa para poder enfrentar todas as questões que você vivencia, né? O que você quer passar, né? Tem coach financeiro, coach de planejamento, coach de saúde, uma coach que está se formando em nutrição, então ela trabalha com essa questão da saúde física, né? E tem a mantenedora, né, do Instituto, que é a Patrícia Marchetti. Ela é analista corporal e comportamental, é um master, isso eu posso garantir para vocês. Eu fiz a minha análise também no Instituto, e a Patrícia trabalha com essa parte de coach e trabalha também com essa parte de análise, né, que onde acontece muitas das vezes um desdobramento da vida do indivíduo, né, porque a pessoa vive uma vida e ele pensa que isso é a vida dele, que tá tudo certo, e quando ele vai buscar essa análise, ele percebe que ele está cheio de crenças, cheio de couraças que prendem aquela pessoa para não ter uma vida mais plena, muitas vezes próspera financeiramente, né, pelas crenças e fidelidade que as pessoas têm de se manter fiel às crenças da família. Então, assim, bem interessante. É um projeto pioneiro no estado de São Paulo, em Jundiaí, onde tem uma gama, 14 profissionais que podem dar toda uma atenção para você em todos os aspectos. Qualquer dúvida é só mandar um direct para mim, para o Instituto Marchetti ou para a Patrícia Marchetti. Boa noite a todos. Bom, aqui é uma veterinária que eu não estou sabendo, Vetenavescio. Boa noite, querida. É uma
uma amigona aqui do coração, mora aqui em Ilhabela, linda, maravilhosa. Nossa convidada já entrou, então vamos chamar a nossa convidada. Vamos lá. Só um minutinho. Então, vamos lá. Chamar a nossa convidada, uma moça maravilhosa, com uma jovem, porém com uma experiência de vida, de empreendedorismo, nossa, a menina é um astro, tem muito a nos ensinar, os jovens, né? Eles têm nos surpreendido com a sua capacidade de ser estrategista e inteligência para lidar com as questões difíceis. Daphne, por favor. Daphne, mande um convite para mim, que eu já enviei para você, não estou conseguindo. Você pode enviar para mim, por favor? Oi, Daphne. Comportamental, crítica entrou, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gente, nós temos, assim, umas lives que estão gravadas no Instagram, então são assuntos bem interessantes, né? O nosso foco, ele é bem direcionado, nós temos um nicho que é as mulheres, né? A nossa ideia é que dar todo um suporte para as mulheres, sem descuidar, lógico, dos homens, mas nosso foco realmente são as mulheres. Então, tem várias lives com vários assuntos bem interessantes que vocês poderiam ir e assistir, e se fizer algum sentido na vida, ou vocês lembrarem de alguém que precisa daquele assunto, envia assim para as amigas, né? Envia para algum familiar que esteja precisando. Daphne, estou te aguardando, Daphne. Manda para mim o convite, por favor. Daphne. Dadá. Estou te aguardando, Dadá. Só um minuto, gente, que nós já vamos entrar. Só um minuto, tá, gente? Que a nossa convidada está com uma questão do trânsito, porque Manaus, nossa convidada mora em Manaus, lá é uma hora de diferença de São Paulo, uma hora de diferença de São Paulo, e
é o horário pico também, né? Tem tudo isso. Manaus abriu, está num momento assim de baixa onda do coronavírus, então aproveitam e abrem as empresas, abrem o shopping. Então todo mundo fica na ativa até. Esperamos que desta vez essa onda que está baixa do corona, ele se mantenha assim baixo para que a gente dê continuidade, né? Porque eu não sei, claro, vocês devem ter assistido muito nos jornais, a questão da pandemia, ela é vivida muito diferente em Manaus, diferente de todo o Brasil. Eu não sei porquê, falam que é pelo um variante. Gonçalves, Ana Gonçalves, buenas noches. Olha, uma sobrinha que mora em Bogotá, na Colômbia. Que linda, graças, graças. E Santo Liadaia entrou também. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, gente, o que acontece? Vamos falar um pouco de coronavírus em Manaus. O que acontece em Manaus? Os cientistas falam que é sobre uma variante que em Manaus se desenvolve, que é mais agressivo. Porém, o que acontece, né? Tem muita gente, buenas noches, Gonçalves Ana, bem-vinda. E o que acontece é que as pessoas seguem viajando, né? As pessoas de Manaus e daqui, de todo o Brasil, ficam em ponte aérea todo o tempo. Então, a gente não entende por que as pessoas que viajam, que vêm para outros lugares, que contaminam outras cidades e outros estados, a gravidade dessa contaminação não é tão grave como o que acontece em Manaus. Então, é um mistério, que realmente, quando a onda sobe em Manaus e está naquele pico, é algo assim que a gente sente assim que é algo muito descontrolável mesmo. Você se sente muito pequeno frente a aquele bichinho invisível, né? Não tem controle, não tem mesmo. Você fica com medo até de adoecer, você fica com medo de cortar o dedo porque você não tem para onde ir para um hospital. Eu sei que na Colômbia estão passando também por umas questões muito sérias, tanto do corona, que lá eles são bem restritos, eles cuidam, essa restrição é muito maior lá do que aqui, porém eles estão com uma questão de uns problemas sociais, políticos, referente digamos assim, às decisões que o presidente tem tomado que não não estão muito de acordo com o que a população acredita que poderia ser. Então, sexta-feira próxima, nós teremos... Desculpa, esta sexta-feira nós teremos um convidado que é um comentarista político internacional, que eu tenho muita honra, né, em tê-lo aqui, tanto como todos os convidados, mas ele é uma pessoa também bem jovem, que tem se destacado no mundo pelos seus comentários e pela sua visão crítica de como a China tem se relacionado com os outros países e como essa questão financeira está interferindo, né,
na vida do mundo, digamos assim, a saúde financeira no mundo, como está referente tanto ao país China como à crise da pandemia. Então, convido a todos para que participem esta sexta-feira. O jovem comentarista internacional se chama Alejandro Godoy, Victor Alejandro Godoy. Se vocês quiserem, vocês podem buscar no Google, na internet. Ele já esteve em vários países, em vários mesmo convidados, até mesmo na China. Então, ele é um jovem, ele já está terminando o doutorado dele, e então vai trazer muita coisa e a gente pode aprender com ele, né? Então, vamos ver a nossa convidada, cadê? Só um minutinho, gente. Ana González. Ana González, ¿te gustaría entrar para hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Colombia? Ana González. Deixa eu ver se eu chamo alguém, enquanto a minha convidada chega no local, porque ela disse que ela está presa pelo trânsito, e vamos ver. Tatiane. O Milani está falando, então nos conte sobre seu empreendedorismo pessoal em tempos de pandemia. Bom, gente, só assim, fazendo uma recapitulação da minha história, né? Eu tenho a formação psicóloga, e tem algumas especializações direcionadas à psicologia, como psicopatologia, saúde pública e sexualidade, uma outra se chama psicologia e pastoral, que é para dar uma ajuda com as questões religiosas, neuropsicologia. Neuza Santos entrou, uma outra querida de Ilhabela. Boa noite, Neuza, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, sempre a gente sonha em se programar, e com calma, né? Você... Oi, Simone, boa noite. Então, help-me, reforço, boa noite, Diego. E aí, o que acontece? Você tem toda uma questão de se organizar, né, para poder seguir sua vida profissional. E aí, todos nos encontramos nessa questão da pandemia, né? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu fiquei no isolamento, na primeira onda da pandemia, eu estava em Manaus. E aí, foi um susto, né, muito grande, muitas mudanças eu fiz a partir do segundo dia, porque eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou fazer trancada, sem poder sair mesmo, porque lá realmente a gente ficava com muito medo e não dava para sair. Uma das primeiras mudanças que eu fiz foi começar a lavar a roupa na mão, no banheiro, porque assim a gente...
demorava um pouco mais, né? E o tempo ia passando, meio que estava um pouco perdida, sem saber como gerenciar esse tempo. O que que acontece? E aí a gente começa a ver que a roupa começa a ser lavada muito rápido e sobram muitas horas do dia, né? E eu comecei a pensar, né, que o fato de ficar isolada e trancada poderia gerar muitos quadros de ansiedade. Vamos pensar numa coisa assim mais simples, de ansiedade, e sem falar nas outras questões que podem ser bem mais graves, né? E eu comecei a pensar, mas sim, e o que nós vamos fazer para gerenciar esse tempo da melhor maneira, né? E o que esse coronavírus, o que essa pandemia vai trazer para as pessoas de novo? E o que depois que voltar ao normal, como é que as pessoas estarão e o que as pessoas vão precisar? Eu comecei a questionar isso, né? E comecei a perceber que uma coisa ia desencadeando a outra. Então, era o coronavírus que desencadeava algumas questões de saúde mental. Então, eu pensei, a saúde mental é a outra epidemia que vem engatada junto e depois do coronavírus. Por quê? Você ficar isolado, forçado, é bem diferente do que você dizer, hoje, esse final de semana ou essa semana, eu vou ficar em casa, com Netflix, pedindo delivery, né, com pensamento assim só de descanso, do que você pensar, eu vou ficar isolada porque eu preciso, porque a morte está batendo na minha porta e eu não tenho data para sair desse isolamento e eu não sei como é que vai ser daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Então, tudo isso vai gerando uma ansiedade, uma incerteza do que será o futuro, né? Então, eu pensei, a saúde mental é o que vai estar em evidência. Olha, a psicologia, ela tem sofrido muito preconceito, uma resistência muito grande de outros profissionais e das próprias pessoas. Oi, Alexia, boa noite. E das próprias pessoas de não fazerem terapia, ou quando fazem, ter vergonha de dizer que estão fazendo terapia, porque ficam pensando do que os outros vão pensar, e se vão ser julgadas, e vão pensar que, enfim. E a psicologia, hoje, ela está como um suporte para essa pandemia. O que tem aumentado de pacientes, de atendimentos online, que é outra questão que cresceu, né, que tinha uma resistência muito grande, até por parte de nós profissionais. Eu tinha uma resistência, não vou negar. Eu me negava a fazer atendimento online porque achava que era muito diferente. Bia, boa noite. Então, eu achava assim que era muito diferente, que precisava desse tete a tete. Oi, Caldeco, filhote entrou, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu pensava que realmente o atendimento presencial era essencial. Realmente. Olha, a Tatiane está dizendo que a Tatiane é uma executiva de Jundiaí, que ela fala, você encontra muitos empresários e empreendedores procurando ajuda. Realmente, é isso mesmo, Tatiane. E aí, o que eu percebi, né? Que a ajuda e o atendimento vai além do que está na presença do paciente. Que você pode pegar esse aparelho e toda essa questão de redes e da internet e fazer chegar essa ajuda
onde o paciente estiver. Então, eu já tive pacientes de N lugares, mas de N lugares mesmo. Internacional, dos menores interiores, onde pegava a internet. E aí, o que acontecia? Na hora que você entra e se conecta com o paciente e ele precisa, e você tem como dar esse suporte para ele, a psicoterapia acontece. E o paciente começa a entender que é todo um processo e a coisa acontece e realmente a ajuda chega, o profissional preparado, ele consegue ajudar e o paciente começa a melhorar. Então, olha o que a pandemia trouxe ou acelerou, né? Porque essa questão digital, vamos dizer assim, essa questão de internet, ela estava indo em todos os segmentos, tanto de ensino como home office, atendimento online, com toda a resistência que tem, mas já estava acontecendo. O que aconteceu com a pandemia? Acelerou. E hoje é algo assim que não tem volta. O que foi conquistado, o que foi acelerado, ficará, né? Ainda existe muita gente que se nega a fazer o atendimento online, gosta dessa questão presencial, e então fica sem o atendimento até poder mesmo ser o atendimento presencial. Então, Milane, respondendo a sua pergunta, né, a sua questão desse meu empreendedorismo, o que eu fiz? Eu entrei e comecei, não quer saber? Olha o tempo precioso que eu estou tendo nesta pandemia. Então, como é que eu vou gerenciar esse tempo? Eu vou gerenciar estudando e me atualizando. Um tempo que o mundo parou, então é o momento de que algumas pessoas se atentem, fiquem ligados na oportunidade que estão tendo para estudar e para se atualizar. E foi isso que eu fiz. Como no terceiro dia de estar isolado, eu me inscrevi numa outra pós-graduação, me inscrevi em outros cursos, assisti N lives e N aulas online e, gente, foi algo assim maravilhoso que aconteceu, porque eu amadureci, eu estava focada, eu comecei a desenvolver uma monografia. Então, o que eu percebo? Que nas crises as oportunidades aparecem. É para todos? É para todos, mas nem todo mundo está com os olhos abertos. Então, se você ainda está dormindo, esperando que a pandemia passe, para poder você se mexer, você vai ficar dormindo e você vai ficar atrasado. Porque a pandemia está aí, vai demorar e nós temos que nos reinventar e começar a trabalhar, e começar a crescer, e começar a nos atualizar para viver dentro da pandemia e quando voltar ao novo normal, estejamos na frente, estejamos atualizados e junto com esse novo normal, nós também entregarmos algo novo, algo atualizado e assim poder seguir neste mundo que é rápido, né? E as pessoas também querem e exigem coisas novas. Então, é o momento. Eu convido vocês que estão aqui comigo e as outras pessoas que vão assistir depois que a live ficar gravada. Muita gente assiste as lives depois gravadas e eu convido a que vocês repensem como é que você está nessa pandemia? Você está parado? Você está dormindo? Você está esperando a pandemia passar? É isso? Então, pense, porque a pandemia ela pode voltar, ela pode demorar. Esse novo normal ainda demora. E enquanto isso, a
gente pode se reinventar, pode seguir estudando, pode seguir trabalhando, buscando outros recursos, novas estratégias para poder seguir adiante. A Tatiane fala que muitos empresários e empreendedores procurando ajuda. Realmente, o que a gente começou? Eu comecei a pesquisar, né? Que a busca por soluções para a sobrevivência do negócio tem feito os empresários buscarem se reinventarem mesmo. Pequenos negócios e microempreendedores estão entre os públicos que mais devem sofrer durante esse período, né? Muitos empreendedores e muitos microempreendedores têm reserva de capital de giro para manter certas obrigações financeiras. Mas como a pandemia ela não avisou que ela iria entrar, pegou muita gente de supetão. Então, nem todas as empresas tinham capital de giro ou tinham uma reserva guardada para esse tempo de isolamento que nós temos vivido, né? Então, o que nós vimos que aumentou? O home office, né? Então, com o aumento repentino desse trabalho de home office por conta do isolamento, muitas empresas estão precisando repensar o modelo de trabalho. Então, algumas empresas no mundo, né, que se reinventaram, que cresceram, que estão sobrevivendo à pandemia, eles estão usando de consultoria, né? Então, algumas empresas, que eu não quero falar aqui, assim, umas empresas importantes, né? Elas viraram gestão, tipo assim, elas viraram consultora de gestão financeira para microempreendedor. Que ela foi onde? Ela abriu os canais de atendimento para tirar dúvida do público que está precisando. Então, olha como as empresas, em vários segmentos, elas começaram a se reinventar, a repensar qual era a demanda frente ao novo normal, né, que estamos vivendo. Olha, tem uma outra empresa que diz assim, conteúdo e aprendizado. Tem uma empresa fabricante de um produto, de um material semelhante a papel, mudou completamente seu modelo de negócio em um dia. Quer dizer, eles estavam vendo que a coisa ficou parada, né? E o que aconteceu? Os empresários, os gerentes de planejamento e de estratégia começam a pensar, se seguem assim parados, a empresa vai falir. E aí eles colocam que eles mudaram o modelo de negócio num dia, quer dizer, tem que ir pensando e fazendo, né? Aí o objetivo é oferecer conteúdos e recursos para empresários, empreendedores e funcionários, como dicas para criar um negócio de impacto, economia colaborativa e capitalismo consciente. Então, ao longo do período mais crítico do isolamento social, também cresceu o número de pessoas em busca de aprender novas técnicas e das que tentavam correr atrás do prejuízo. Essa fui eu, né? Que buscando novas técnicas para poder ser como uma ferramenta para o meu lado profissional. Oiê! Boa noite! Tudo bem? Tudo! Eu já falei que você estava no trânsito. Isso, que fiquei um pouco Manaus é uma hora menos que aqui, né? Mais cedo, então te pegou no horário pico. Enfim, gente, esta moça que eu tenho falado tanto, que ela é uma jovem, que é a nossa convidada de hoje, maravilhosa, que eu tenho um carinho, ó, do tamanho do mundo por essa menina, linda, maravilhosa, que eu conheci assim, e hoje está uma mulher
Ela é a nossa convidada, Daphne Benayon, que é uma moça que está formando em psicologia. Ela é diretora comercial, gestora estratégica e empreendedora. Daphne, boa noite, seja bem-vinda. É uma honra e, assim, gratidão por você ter aceito o convite. Imagina, tia, obrigada pelas palavras, muito obrigada. E é com muito prazer, assim, que eu aceito para falar sobre temas tão relevantes hoje na nossa sociedade. E como é importante, assim, a gente buscar se reinventar e as empresas também se reinventando aí constantemente. E, na verdade, eu só tenho, assim, que agradecer pela oportunidade que me deram, mesmo sendo tão jovem. É, E aí eu vejo que as empresas, elas estão buscando o novo, estão buscando o diferente, estão buscando apostar. E isso eu acho que é um incentivo para todos os jovens, assim, sabe? Que é possível e que as empresas estão dando super valor para um diferencial, que não é a Sim. idade que vai determinar esse diferencial. Mas para mim assim é muito gratificante ver que mesmo tão nova assim, a gente pode conquistar um lugar e ser reconhecida. Mas eu acredito que seja muito isso, eu acredito que seja a necessidade mesmo de se reinventar no mercado e as pessoas assim buscarem novos rostos, novas ideias, sair mesmo do padrão. Acho muito legal. Ai, que bom. Eu estava fazendo uma introdução, né, Daphne, que com o isolamento, muitas empresas elas tiveram que se reinventar, né, buscar novos modelos digamos assim, com o mesmo produto, como fazer chegar ao servidor, né, digamos, ao consumidor. Eu te pergunto, Daphne, aonde você trabalha, né? Houve algumas mudanças assim necessárias para poder lidar com essa questão da pandemia? Vocês sofreram alguma questão assim que vocês tiveram que se reunir e pensar, gente, olha o que está acontecendo, porque a pandemia, como eu falei, a pandemia ela não avisou. Ela chegou de supetão. E aí nós tivemos aquele momento de crise, de pensar, não, vai voltar ao normal, e depois, parece que não vai voltar. E os empresários começaram a se preocupar, sim, e agora? Eu te pergunto, a empresa onde você está teve que fazer aquela reunião e dizer, olha o que está acontecendo, como é que nós vamos lidar com isso? Quais foram as estratégias assim? Como foi isso com você? A câmera está um pouquinho, eu estou pegando metade do seu rosto. Ai. E aí. Então, teve esse momento que a gente teve que fazer uma reunião, porque o que a pandemia acabou trazendo, aí eu posso falar como indústria, né? A gente é indústria. A pandemia ela acabou acarretando numa falta de matéria-prima nas indústrias, principalmente na questão do plástico e, na verdade, em tudo. Como a gente também trabalha com papel, faltou papel, porque não tinha demanda de reciclagem, porque as escolas fecharam, então, assim, faltou muita matéria-prima. Então, teve um momento que apertou. Então, foi feita uma estratégia de redução de custo imediato. E aí também teve aquela questão que as empresas só podiam funcionar até uma certa hora da noite. E aí também teve que reduzir, né? Então, assim, o que foi o diferencial para a gente não sair mais prejudicado? Foi as parcerias comerciais mesmo. E aí, o que é muito legal, eu acho que é justamente deixar de esse empreendedorismo velho, retrógrado, que você se acha super poderoso e não é, porque o super poderoso às vezes quebra e aquele cara pequeno que você não dava valor é aquele que te salva. Então, o que eu posso dizer é que, assim, na minha experiência, foram justamente as parcerias comerciais, essa questão de não subestimar ninguém e aí fazer esse tipo de negociação foi o que salvou. Aquele cara pequeno que não tinha muita venda foi o que subsidiou a matéria-prima
para as grandes indústrias, para elas não quebrarem, entendeu? Então, acho que isso foi um grande diferencial, essa reunião que fez esse somatório aí de parcerias. O que mais realmente saiu prejudicado em uma época foi a falta do plástico, e aí que não começou a faltar muito a matéria-prima do plástico. E aí, para qualquer produto que foi, o pessoal estava preocupado com a escassez, né, dos produtos nos supermercados. Por quê? Porque não ia ter mais plástico para embalar arroz, feijão, tudo isso, né? A gente precisa muito disso para embalar praticamente todos os produtos. Sim. Então, realmente, apertou nisso. E aí, o pessoal teve que fazer uma estratégia, assim. A nossa foi fechar com um fornecedor pequeno que tinha comprado muito grão de plástico há muito tempo e tinha estocado. Então, é isso. É mesmo fechar parcerias importantes e não subestimar ninguém. Não subestimar aquele cara pequeno que está começando. E é isso. Que uma hora ele vai te ajudar, né? Na verdade, é um ajudando o outro, né? Sim. E assim, qual foi o maior medo dentro da visão empresarial? Qual foi o maior medo para vocês quando vocês perceberam que a pandemia era algo que vocês não tinham controle e que precisavam se readaptar a essa nova realidade? O maior medo foi a questão da matéria-prima que vinha de fora, porque começou a dificultar muito por conta da pandemia. Começou a aglomerar muitos pedidos para as que vinham de fora, para uma falta de transporte, de carreta, essas coisas, né? De a logística ficou muito difícil. E a questão também que, por exemplo, o Fuxico fechou, grandes lojas tiveram que fechar, então realmente foi a negociação com os supermercados que acabaram que salvaram, digamos assim. Então, assim, e a redução de custo também, estratégia, porque a demanda, ela querendo ou não, como muitos lugares fecharam, faltou, né? Então, assim, diminuiu a demanda do produto. E aí, mais aí a negociação com o supermercado, com o que estava tendo mais saída mesmo, ajudou bastante. Mas houve muita essa preocupação de muitos lugares terem fechado e a questão da logística também. Né? E aí Daphne, vocês chegaram a, digamos assim, a correr o risco de falir ou não deixaram chegar nesse ponto? Vocês foram rápidos no gatilho ou vocês... Como foi que aconteceu isso? Dentro de uma visão assim de empreendedorismo mesmo, né? Vocês, gerentes, coordenadores, dos donos da indústria, como é que funcionou isso? Então, o risco assim de falir, eu acho que a grande maioria passou, e na empresa que eu trabalhava também passou por esse risco. Realmente as coisas ficaram muito mais difíceis com a pandemia. Se as coisas já não são fáceis normalmente, com a pandemia dobrou. Teve algumas soluções rápidas que a empresa tomou, como a parceria, fazer parcerias imediatas com alguns fornecedores, algumas coisas. Em outras, ela foi mais demorada por uma questão, talvez, de limitação estratégica em alguns setores, como foi tardia na solicitação do governo, que o governo deu uma ajuda com a folha de pagamento e tal. Então, essa solução ela entrou muito tardia, então prejudicou, porque saiu do caixa da empresa. A empresa teve que se descapitalizar, porque ela precisou antecipar todas as compras dela, como eu falei, justamente pela falta de matéria-prima. Então, houve sim uma descapitalização e esse risco de fechar, o medo de fechar, com certeza existiu. E essa questão do mundo digital, ele serviu em algum momento para
divulgar, digamos assim? Ele entrou nesse mundo da indústria para ajudar como uma ferramenta ou não necessariamente? Então, na área que eu trabalho, assim, o mundo digital, ele funciona mais para uma questão de propaganda e de fortalecimento da marca, mas não de venda direta ao consumidor, né, o e-commerce. Mas eu acredito que muitas lojas, né, que abriram aí na pandemia, é, com certeza se beneficiaram, assim, mas de mais venda direta, beneficiaram bem mais, assim, indústria, eu acredito que não tem esse poder, né, porque, enfim, não é o mercado dela, não tem como ser via internet. A internet, ela funciona mais mesmo para fortalecimento da marca, para divulgar a marca, o produto, enfim, mas não funciona como venda, né, então, assim, a indústria dependendo do ramo, o meio digital, a internet, ela não ajuda tanto assim, né? Mas ajuda como meio de divulgação e tal, e esse trabalho tem que ser feito, porque eu acho que é um diferencial, assim, você trabalhar com as mídias digitais hoje em dia. É um Certo. diferencial que a gente vem buscando. Sim. E o produto da empresa de vocês, ele é considerado essencial? Digamos assim, vocês tiveram, no caso, né, porque a gente vê assim, né, que os essenciais, eles tiveram triplicaram as vendas, né? E os não essenciais tiveram que se reinventar, buscar outros modelos, buscar outras formas de vender, ou até mudar o produto para vender, porque não dava tempo de esperar 1 ano, 6 meses para. O produto de vocês é considerado essencial? É considerado essencial nos produtos. É considerado essencial. E aí, os produtos considerados essenciais, eles sofreram menos, mas é como eu falei, pela falta de matéria-prima, É a por alguns prima. lugares fecharem, entendeu? Que distribuidores, essas coisas tiveram que fechar. Quem podia funcionar era o supermercado, mas supermercado não é o único ponto de venda. Mas aí foram feitas negociações, aí tem que entrar mais realmente o lado comercial, poder de negociação, para ver se supre o outro lado que ficou um pouco desfalcado, assim, né? No caso das lojas que fecharam, distribuidoras, enfim. Dadá, e como que você vê essa questão da pandemia em Manaus agora com respeito às empresas e indústrias? Está voltando ao normal? Abriu tanto por cento? Como é que está isso? Olha, eu acho que agora os impactos estão bem menores, né? Eu acho que os impactos são bem menores. As matérias-primas começaram a cair de preço, tá? Começou a reduzir, então isso é muito bom, isso é um ponto positivo. Mas houve uma demissão em massa. Então, há muito desemprego. Isso é um fato. A pandemia trouxe muito desemprego. Então, isso Então, é, infelizmente, é uma realidade. As pessoas não estão contratando. Porque as empresas passaram por realmente uma redução de custo para poderem continuarem no mercado, principalmente indústria, teve que reduzir muito. E é isso, assim, o desemprego é uma realidade, mas a resposta das indústrias que sobreviveram à pandemia começou a melhorar, né? Muitas, infelizmente, não sobreviveram e fecharam suas portas, e é isso. ai, é muito triste isso, porque a gente sabe que por trás de cada desempregado tem uma família grande, né? Que depende desse provedor. E então a gente começa a se preocupar porque a segurança pública a falta de segurança ou a insegurança pública aumenta, né? Com certeza. Mas e o que, como empreendedora, como visionária, como é que você vê essa questão
das indústrias ou do emprego mesmo, assim, para daqui 6 meses? O que vocês conseguem perceber que isso pode melhorar, que isso pode se manter? Como é que vocês estão percebendo isso? Não, eu acredito que a tendência agora é melhorar. A tendência eu acredito que agora seja melhorar. Eu acho que o pior já passou nessa questão da pandemia. Eu acho que daqui a 6 meses também muitas empresas se beneficiaram com a pandemia, alguns mercados. Então, assim, por um lado, eu acredito que esteja melhorando, sim, bastante. Acho que daqui a 6 meses as empresas vão estar contratando de novo. Isso eu vejo uma perspectiva boa. Eu acho que o pior em relação à pandemia já passou. Como Ai, uma pessoa que empreende, eu acho que quem quer empreender nesse momento não precisa ter medo. Enfim, é claro que tem que ser estudado, ser feito um estudo de mercado, sempre, se você for empreender, em qualquer meio, sendo indústria, sendo loja virtual, enfim, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Mas eu acredito que agora a tendência é melhorar, é crescer. Acho que o desemprego vai diminuir, mas é uma resposta daqui a 6 meses, 1 ano. Por enquanto, a realidade ainda é bem complicada. Mas daqui a 6 meses, 1 ano, a perspectiva, acredito que em Manaus seja melhorar, com certeza. sim. Até porque a incerteza ainda bate na porta, né, Dada? A incerteza, né? Então é o que Sim. tem, dá para segurar, né? Tem que segurar e tentar se manter para depois, com o tempo, ir buscando de novo essa contratação, né? Mas precisa. Sim, E eu te com pergunto certeza. desse lado, Ana Floresta, Ana Carla, boa noite, seja bem-vinda. Olha só também, ó o carinho, ó, deste tamanho. Com respeito à tua profissão, que você está quase terminando, como é que está? A faculdade já abriu, estão no estágio, como é que está? Ainda tem algumas restrições ou está voltando tudo ao normal? Não, assim, ela abriu agora, já era para eu estar formada, mas realmente com a pandemia, a UFAM, ela não liberou os estágios, a gente conseguiu agora abrir o estágio online. E aí eu tô fazendo ele online com restrição, né? Então, assim, só falta basicamente mesmo os últimos estágios para eu me formar. Mas o resto, graças a Deus, já tá todo concluído. Só mesmo os últimos estágios por conta da pandemia que não foi possível. E aí abriu, mas com essa restrição, né? Tudo online. Sim, que legal. Boa noite, quadro sem mosaico, Paulo Queiroz, boa noite, obrigada por acompanhar nosso trabalho. Então, gente, olha, esta foi a nossa live de hoje, trazendo assim esse tema assim tão interessante que é o empreendedorismo, né? Empreender na pandemia, os medos e as questões assim incertas que existe mesmo, né? Porque é uma realidade que estamos enfrentando e ainda não sabemos como é o segmento. Sabemos que o corona deu uma trégua, está em baixa na onda, né? Vamos dizer que a onda dele está baixa. E aí todo mundo corre atrás de se reorganizar, de se reinventar, de se equilibrar, mas como é um vírus novo e ele tem nos apresentado que ele desce e sobe na onda, então sempre temos um pé atrás. E a questão como a Daphne falou, que é uma questão que é meio incerta, que existe muito desemprego, mas que se tudo continua assim daqui 6 meses e que continue dessa forma, possivelmente há uma possibilidade de novo contratação para essas pessoas. Daphne, gratidão, gratidão. Eu entendo que você estava no trânsito, não se preocupe.
Eu Tava imagino o trabalhando, tia, desespero, tava trabalhando. tá. Sim, e aí, ó, gratidão, ó. Eu agradeço. Faça as suas considerações, Daphne. Ah, eu queria fazer consideração para a galera que tem vontade aí de entrar no mercado de empreendedorismo, de indústria, que não deixe se intimidar pela sua idade, por ser jovem, por ser mulher. A gente vinha conversando, eu lhe falei, assim, não é fácil para mim, mas realmente, assim, quando a gente se dedica, a gente procura realmente focar, as portas vão se abrindo. Eu comecei na empresa do meu pai a trabalhar, e ele me deu uma oportunidade. E aí, mas assim, eu tenho certeza que se não fosse o meu esforço, outras portas não teriam se aberto para mim. E aí, hoje, eu já estou voando outros voos em outros lugares. Realmente, isso para mim é muito significante, porque eu fui realmente para trabalhar, aprender e ser reconhecida no mercado por outras pessoas, independente dele, independente da oportunidade que ele me deu, e aí outras oportunidades vão surgindo, pessoas vão abrindo a porta, vão te chamando. Então, assim, de fato, eu tive alguma certa forma um privilégio, mas eu acredito também que é um somatório de coisas, é o nosso esforço, é a gente realmente se dedicar, focar, e como eu falei, se não fosse isso, Não eu deu. acredito que eu não teria esse reconhecimento e outras portas não teriam se aberto para mim. Então eu nem esperava, porque na verdade o meu sonho, morro de amores pela psicologia, mas de fato esse mundo dos negócios, do empreendedorismo, acabou se abrindo para mim por uma via, e aí acabou que surgiu outras oportunidades, outras portas. E aí eu fui me interessando ainda mais por essa questão de gerir, de montar a estratégia e realmente não ter medo de arriscar em outras áreas e tal. Então, assim, acredito que o Tem que foco acreditar, né? Tem que acreditar, né? sim, tem que acreditar, né? Quando várias pessoas não acreditaram em mim, eu acreditei. E eu falei, não, eu posso, eu sou capaz. Então, acredito que o meu recado seja isso, que a gente pode, a gente é capaz. As adversidades sempre vão existir, seja uma pandemia, seja outras coisas, mas de fato o importante é não parar, não desistir, não se subjugar, entendeu? Porque realmente várias pessoas já fazem esse papel de nos diminuir, nos subjugar, nos inferiorizar. Então a gente tem que lutar constantemente contra isso, né? Tem, Principalmente sim. sendo Sente mulher. medo? Vai com medo mesmo, né, Dada? Nós estamos no nosso Sim. limite de tempo, Dada. Olha, beijo. Obrigada por Beijo, tudo. eu que agradeço. Gratidão às pessoas que nos acompanham e a gente espera vocês quarta-feira. Obrigada, Milane. Parabéns às duas empreendedoras nas suas atividades. Obrigada, obrigada. Gente, até a próxima, até quarta. Dada, linda, obrigada. Beijo, Beijo. tia.